Bora para um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui até agora? Então bora! Geral acha que humanas e exatas não se mistura, né? Que falar de finanças mata a criatividade, mas eu tô aqui para falar justamente o contrário. Mas antes, fala meus pequenos, estamos de volta, eu sou o Lick, eu sou formado em administração e formado também em várias escolhas erradas que eu fiz ao decorrer da vida. E esse canal aqui é dedicado a você que se interessa em arte, hobbies, desenhos e que tá aqui se aventurando no mundo da criatividade. Hoje não tem nada de cultura pop, eu vou tentar deixar o tema mais leve, porém não prometo nada e bora lá! Uma dica, assista esse vídeo para você aprender com os meus erros e não ter que passar por eles você mesmo. Você já deve ter lido o título do vídeo, né? Então você já sabe do que se trata. E eu não tô aqui para dar dicas de finanças para ninguém. E muito menos para ensinar alguém a virar especialista de finanças. Até porque eu mesmo tô longe disso, bem longe mesmo. Mas é sobre entender o básico aqui para sobreviver. Tô falando aqui de economia doméstica, é bem isso mesmo. Antes aqui, novamente, um disclaimer. Isso aqui não é um vídeo de investimento, nem um vídeo aqui sobre os benefícios de investir. É mais um compilado aqui e os benefícios de você cuidar bem da sua grana. Se quiser aprofundar mais nesse assunto, eu tenho dois canais aqui que eu recomendo pra caramba, que eu acho assim meio que impossível de não conhecer, mas bora lá, é a Nath Finanças e o Primo Pobre, que falam muito bem do tema, né, que fala pra gente como a gente mesmo, né? E que assim, tem uma vastidão de conteúdo aqui no YouTube, eu acompanho eles já faz um tempo, e depois desse vídeo, se você não conhece os dois, né, eu recomendo demais vocês irem lá e conhecer o canal deles. O resumo do resumo, né, o vídeo de hoje é sobre autonomia, e vocês vão entender do que eu tô falando. Nos vídeos aí pra trás que eu comentei sobre copiar como artista, inclusive tá aí nos cards, é só vocês darem uma olhada depois de assistir esse, é claro. Eu falei disso, né, até uma das dicas principais lá do outro vídeo, né, a questão de não se endividar. Se for pra sair com uma coisa na cabeça é essa, não crie dívidas. Se você sair daqui com essa mensagem na cabeça, já pode fechar o vídeo aí que a mensagem tá passada. Valeu, é só isso aí, falou. Não, mas bora lá, agora falando sério. Existe aí esse estereótipo do artista que não liga pra nada, né, o artista que não se importa com finanças, o artista que só quer criar, não se importa com a carreira, né, eternamente atormentado, etc, etc. Tudo balela. E aqui a dica, se você quer seguir carreira na área criativa, é aí sim que você tem que se preocupar até o dobro com as suas finanças, porque no início a grana vai ser curta, e realmente vai ser curta, infelizmente. Afinal, a gente tá no Brasil e você sabe que a arte não é valorizada no nosso país, infelizmente, né? Mas já que é a nossa realidade, vamos lutar com o que a gente tem em mãos. E aí que tá o problema, né, quando você acaba se endividando, seja por questões necessárias, seja por ostentação, maior erro da raça humana, e que tá junto aí do clássico favela venceu, venceu, mas não precisa de ostentar, pelo amor de Deus. Vende na calada, comendo quieto, igual mineiro de verdade, porque é aí que os problemas aparecem. Tenta ser criativo quando você tem que pagar um boleto e não sabe de onde o dinheiro vai vir. Tenta aí ser disruptivo quando você não sabe nem se você vai conseguir jantar essa noite, não, Deus me livre. Tenta aí criar um novo Senhor dos Anéis quando você tem que aceitar qualquer trampo de R$60 só pra poder pagar uma conta que já tá vencida e que se não cortam sua luz, esse rolê todo. Não tem como. É bem isso, tenta e me fala se dá certo. O spoiler aqui, não dá certo, infelizmente. Assim, pode até dar, mas que vai ralar, que você vai ralar, que vai ser muito estressante, eu te garanto que vai. É literalmente jogar no modo hardcore. A sua criatividade, o seu artista interior é esmagado com tanta força pela simples necessidade de sobrevivência que ele vai fazer muito aí só de se ele continuar existindo. De verdade. O que é que vem disso, né? Uma insegurança constante, uma ansiedade constante que vai tirar seu sono, junto do seu sono vai embora sua criatividade, vai embora sua vontade de fazer as coisas e aí virou uma verdadeira bola de neve. Essa ansiedade, diga-se de passagem, vai aparecer nos piores momentos possíveis e aí que começa a aparecer uma renca de trabalho mal pago, isso quando aparece, né, com a galera aí que é verdadeiramente a nata do chorume. Mas vamos lá, como eu disse, esse vídeo aqui não é uma fórmula mágica, longe disso, né, não é aqui uma dica para como você quitar suas dívidas, muito menos como você fazer sua cartela de ações aí, não espere isso desse vídeo. É só uma abordagem aí bem mais leve de um tema bem complexo e que também vai servir aqui como um termômetro para eu ver o quanto vocês estão interessados mesmo em assistir esse tipo de vídeo, um pouquinho mais denso. Até porque se a ideia é ter aí um conteúdo um pouco mais raso, eu tô super disposto a ir nessa direção também, viu? De verdade. Mas então, se você tá curtindo, deixa seu like, se você tá achando interessante aí essa nova abordagem
abordagem que eu tô trazendo aqui. Não ligo se depois vocês tirarem o like e dar dislike aí, só lembra de fazer isso agora porque ajuda pra caramba, principalmente nesse início aí dos nossos vídeos longos. Compartilhe o vídeo com algum amigo aí que tá se aventurando na carreira criativa. Não é tão difícil quanto parece, mas é bem difícil também. Se gostar do que eu tô falando, do que eu vou falar aqui, né, se achar que faz sentido pra você, deixa um comentário aí, vamos fazer aí da nossa aba de comentários um canto interessante aí pra trazer bem mais conteúdo até do que o próprio vídeo, né? Vamos usar ele aí só como um suporte pra poder ter essa conversa interessante, que eu acho que é a parte mais interessante do YouTube. Eu já falei isso aqui, mas eu sempre gosto de repetir porque realmente é onde a comunidade realmente se mostra e os assuntos realmente acontecem. Mas bora lá, bora focar em deixar essa comunidade cada vez maior, se expandindo aí cada vez mais. Mas vamos lá, voltando ao tema do vídeo, né? O que muda quando você entende um pouquinho mais de finanças no seu dia a dia e também no seu trabalho criativo? Primeiro de tudo, né? Você entende ali o quanto você precisa para sobreviver. Você faz aquela base de cálculos ali que envolve aluguel, envolve compras do mês, conta de luz, conta de água, telefone, gás, um rolê ou outro, né? Porque ninguém é de ferro, um luxo aí que você vai se permitir de vez em quando, uma viagem interessante, um bonequinho do seu personagem favorito que vai surgir depois de 10 anos. Vocês não sabem o quanto eu esperei por esse bonequinho do Chino. Eu devo ter demorado uns 15 anos para eles resolverem fazer um bonequinho dele, e assim que fizeram, não teve como eu não comprar esse. Eu já falei dele aqui nos nossos vídeos curtos, mas é sempre bom relembrar. Vocês não sabem o tanto que eu gosto do Chino e o quanto foi difícil achar um bonequinho dele. E é claro, né, acima disso tudo, seus materiais artísticos para você continuar criando, né, porque sem eles não tem como. E assim, aquela culpa que você sente por cobrar pelo seu serviço, aquilo cai por terra, porque aqui a gente tá falando de profissionalismo, e uma vez que você vê o custo de ter seu tempo dedicado àquele projeto, né, o quanto vale o seu trabalho, isso aí cai por terra. Você vai poder dizer não para projetos aí fubangos que você sabe que vai acabar com a sua saúde mental, esse tipo de projeto que só aparece quando você tá realmente necessitado, sabe? E assim, saber falar não pra esse tipo de projeto é uma coisa libertadora. Você pode até estar precisando daquela graninha ali naquele momento, mas você sabe que a saúde mental que você vai poupar só de falar não pra esse tipo de projeto, nossa, isso é libertador. Assim, você cria metas pros seus projetos com o pé no chão, né? Você sabe quanto tempo vai demorar pra você conseguir comprar aquela mesa digitalizadora de 22 polegadas magnífica, que é o sonho de todo ilustrador, o tempo que você vai levar pra conseguir juntar aquela grana pra lançar seu livro de forma independente, ou até mesmo quanto que vai custar aquela sua viagem, sonhada viagem pro Japão, que todo mundo ainda quer fazer. Pelo menos todo mundo aqui desse canal, né? Eu tenho certeza disso. E aí que vem, né? Como fazer isso? Eu acho que o principal, assim, o ponto de partida é ter uma planilha onde você anota aí seus gastos, seus custos mensais. Mesmo que não rigorosamente falando, você tem que ter uma base aí de quanto você gasta no mês. E assim, falando bem rasamente, eu tô falando aqui dos custos fixos, né? Que são os custos que você tem ao decorrer do mês e que não variam muito. E que todo mês você tem que destinar uma parte da sua verba aí pra poder pagar esse tipo de custo. Do que eu tô falando aqui? Aluguel, se você mora sozinho, conta de luz, conta de água, internet, gás, faculdade, plano de saúde, as compras do mês, uma média aí de gasto com transporte, escola dos filhos, se você tiver. Esse tipo de gasto que não varia muito e que é uma constante na sua vida. Isso aí é o básico que você precisa para sobreviver. Então, fazendo essa média aí, você já vai saber mais ou menos quanto que um mês seu custa, falando assim bem por alto. E aí entra também os custos variáveis, que é o que não vai aparecer aí todo mês, mas que ainda assim é um gasto que vai estar lá de forma meio que constante. São os rolês que você acaba dando no final de semana, algum problema que você teve que resolver e que não estava previsto, mas que também entra aí como um gasto, um investimento em material que você fez para fazer determinado projeto, os bonequinhos aí que eu já falei, um rolê, um date, um cinema, um restaurante, esse tipo de gasto. E aí, falando bem rasamente aqui, é a partir daí que você vai saber quanto o seu mês vale, e a partir disso, dividido por 30, você vai saber quanto o seu dia vale, ou custa, mais ou menos. E com isso, você vai saber, basicamente, aí, minimamente, o que você precisa para viver. E é aí que a gente descobre muitas vezes que a gente tá recebendo bem menos do que a gente precisa. E aí é ajustar um dos dois lados, ou é ganhar mais ou é gastar menos, não tem muito pra onde correr. E assim, da mesma forma que o sketchbook, o diário de bordo, inclusive, que eu já falei aí no vídeo anterior, estão aí para te ajudar a organizar as suas ideias, a planilha financeira tá aí justamente para te ajudar a organizar a materialidade das suas finanças. Se organizar sua grana mesmo, entende? E aí que entra o porquê de eu continuar defendendo sim você manter seu trabalho fixo pelo menos no início do seu projeto criativo, porque vai ser necessário. Ou não, né? Se você der sorte, eu não dei. E é por isso que eu continuo defendendo sim você manter seu trabalho fixo, pelo menos até você se adequar aí aos desafios da carreira criativa. E aqui nada impede o seu trabalho fixo de ser o trabalho criativo. Nossa, aí é juntar o útil ao agradável, né? E aí, se você é um pouquinho mais novo, eu acho super válido você se dedicar sim ao seu projeto criativo, se dedicar ao digital, porque esse é justamente o momento de se dedicar a essas aventuras aí. Você não tem tanta responsabilidade, igual eu citei anteriormente. Ter filhos é uma responsabilidade da qual você não pode fugir, né? Então aproveita enquanto você é jovem, não tem tanta responsabilidade assim, justamente para poder se aventurar. E assim, principalmente se você tem uma rede de apoio, né? A rede de apoio é muito importante. E aí envolve, né, mãe, pai, irmão,
irmão, amigos, uma avó que te apoia e que você sabe que você vai poder ir atrás se caso tudo der errado. Isso é muito importante e necessário também. Porque assim, ao decorrer do tempo, né, toda essa dinâmica vai ficando um pouco complicado. E eu sei que falar de rede de apoio aqui é falar assim de privilégios, e realmente é. Mas é sempre bom ter com quem contar. Isso não tem como, faz toda a diferença. E aqui eu não tô falando pra você ficar num trabalho super estressante que vai sugar até o resto da sua alma, que é super mal pago com equipe totalmente ferrada, não tô falando disso. Tô falando de achar um emprego bacana que supra suas necessidades, que não vai te demandar ao extremo do ponto de você chegar em casa e não ter vontade de fazer mais nada, só quer saber de dormir, porque infelizmente essa é a maioria dos trabalhos. Mas eu tô falando aí sim de um trabalho legal, com equipe legal, um chefe legal, que não te sobrecarregue e que te permita aí explorar suas ideias, seus hobbies, seus projetos no seu tempo livre e que não te consuma totalmente. E assim, quase utópico, né? Mas esse tipo de trabalho existe sim, porque quem faz o ambiente de trabalho, né, são as pessoas com quem a gente lida todos os dias. Então às vezes uma equipe legal aí faz toda a diferença, independente do trabalho que você tá fazendo. E assim, saiba pedir ajuda, né? Voltando aqui a falar de rede de apoio, se você tem alguém que tá disposto a investir em você, seja aí um parente, seja aí um amigo mais bem de grana, não é um problema pedir ajuda também. Eu sei que pra nós que viemos de baixo é bem complicado esse rolê de pedir ajuda, de ter uma rede de apoio, até porque tá cada um tão focado em correr atrás do seu que acaba não sobrando tanto assim pra poder ajudar os outros. Mas de verdade não deixa de ser uma alternativa, e às vezes uma alternativa muito válida. E assim, isso aqui não precisava nem virar tópico, mas eu voltei aqui no roteiro, eu escrevi porque, de verdade, eu sei que o desespero leva a gente pra cada lugar, mas nunca, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, se envolva com tigrinho. Se alguém do seu ciclo vier falando aí que investiu tanto no tigrinho, que ganhou tanto no tigrinho, já corta essa pessoa, de verdade, ó, não vai fazer falta na sua vida. Jogo de azar não é investimento, pelo amor de Deus, eu nem preciso falar disso aqui, pelo amor de Deus. Jogo de azar não é investimento, é problema. E assim, eu espero nunca mais precisar falar disso aqui, né? Estamos entendidos? Estamos entendidos. Então bora lá. E assim, uma vez que você passa a saber valorizar o seu trabalho, o real custo das coisas, o quanto aquilo tá custando do seu dia, da sua força de trabalho, do custo de oportunidade, que é uma outra coisa muito importante aí também, eu te garanto que você vai ser bem mais exigente, bem mais regrado com o que você acaba gastando o seu dinheiro. Seja em bobeirinha da Shopee, em 1000 cores de lápis que você acaba nem abrindo a embalagem, esse tipo de coisa, sabe? Uma roupa de marca que acaba te transformando aí num outdoor ambulante de uma marca qualquer, esse tipo de coisa, sabe? E nesse momento também que você percebe que o dinheiro tá ali como uma forma de você alcançar seus objetivos e não como objetivo em si. E principalmente se tratando de arte, né? Raramente o objetivo final é o dinheiro, até porque quem em sã consciência vira artista pensando em ficar rico? A gente tá aqui para mostrar o mundo da nossa perspectiva, né? Ouvindo aquele chamado pra arte, basicamente isso fala bem mais alto do que o dinheiro. Com a parte financeira organizada, sua cabeça vai estar aí bem mais livre para poder criar. Lembra que eu falei lá atrás como que você vai pensar em criar enquanto você tá aí preocupado com pagar boleto? Ter a mente livre aí para criar seus personagens, seus universos, né? Testar ângulos novos, testar materiais, texturas, cores, processos, né? Toda essa questão aí demanda uma mente livre para poder criar por aí. Assim, você passa a poder escolher melhor seus projetos, né? Pensando naqueles que façam mais sentido para sua visão criativa, que vão fazer sentido pro seu portfólio, e não só pegar qualquer projeto que aparecer pela frente só para poder pagar suas contas. Você vai poder experimentar mais, vivenciar mais, errar mais também, sem ter todo aquele peso em cima de cada erro que você comete. E é tudo uma questão de organização, autocontrole e parcimônia, que é só uma palavra bonita aí para poder falar de calma, moderação e de que tudo leva o seu devido tempo. Tudo isso faz você ter uma relação mais profissional aí com seu trabalho, com seus projetos e com as suas ideias. E sim, esse é um assunto mais denso e justamente por isso eu preciso muito dos comentários de vocês para ver se esse tipo de conteúdo faz sentido aqui, se trouxe alguma luz aí para sua visão de carreira criativa, se faz sentido aí todo esse conteúdo que eu trouxe, porque é isso que vai guiar aí a direção dos próximos vídeos que eu vou trazer. Então não deixa de comentar aqui sua opinião, principalmente nesse vídeo, para eu saber realmente o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo. Um pouquinho mais denso, um pouquinho mais técnico, porém essencialmente necessário. E assim, entender de dinheiro, entender de finanças não vai te deixar menos criativo, muito menos te deixar menos sensível à criatividade, muito pelo contrário, vai virar, eu te garanto, um pilar no que você está construindo a longo prazo. Afinal, cuidar do seu dinheiro é uma forma de cuidar da sua própria criatividade. E aqui, como esse tema foi bem mais pesado, bem mais denso, mais sério, né? Eu tô deixando aqui 2 vídeos um pouquinho mais leves para vocês poderem apreciar aí. Caso você queira assistir aí, descontrair um pouco, se reconectar com algum hobby antigo que você acaba deixando de lado, não deixa de assistir esses vídeos não. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Novamente, comente por favor se faz sentido esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Valeu, falou e fui!